Você abriu o laudo do seu exame da mama e leu ali, BIRADS 4 ou BIRADS 5. Aí veio aquela sensação de que o chão sumiu e subiu um frio na barriga, não é mesmo? Isso tudo porque a palavra que aparece ao lado do 4 é suspeito e ao lado do 5 é altamente suspeito. Você foi direto para o pior cenário. É câncer, vai ser uma cirurgia enorme, a minha vida vai mudar. E eu preciso te parar bem aqui, porque nada disso foi confirmado ainda. E antes de você seguir nesse espiral de pensamentos, eu quero te dar as informações que vão clarear tudo. Nesse vídeo você vai entender o que achado suspeito realmente significa na prática, por que BIRADS 4 não é sinônimo de câncer, a diferença entre o 4A, o 4B e 4C, quando o BIRADS 5 entra em cena e o que ele realmente indica, como funciona a biópsia, quanto tempo você vai esperar pelo resultado e o que fazer enquanto espera, de verdade, não só no papel. Porque você merece saber de tudo isso agora e não depois. Eu sou a doutora Raquel Aranha, médica mastologista, e aqui eu descomplico a saúde das suas mamas. Então vamos começar do ponto que mais confunde. Se você já me acompanha aqui no canal, você sabe que o sistema BIRADS é como um semáforo, uma escala de 0 a 6 criada exatamente para que qualquer médico, em qualquer lugar do mundo, entenda o que está escrito no seu laudo. E quanto maior o número, maior o nível de atenção que a gente precisa ter. Mas um detalhe aqui, gente, e isso é fundamental. Número alto não é diagnóstico de câncer. E agora vamos entender o que o radiologista quer dizer quando ele escreve achado suspeito no seu laudo. Ele está dizendo o seguinte: tem algo aqui que não tem as características típicas de um nódulo benigno e tem características de uma lesão suspeita de câncer. E a imagem sozinha não consegue e não pode responder. E é justamente por isso que a gente pede a biópsia. Não porque está confirmado, porque precisamos de uma resposta mais precisa. Pensa assim, gente, é como uma fotografia desfocada. Você vê que tem alguém ali, mas não consegue reconhecer o rosto. A biópsia é o que foca essa imagem de vez, entendeu? E agora vem a parte que pouca gente sabe e que muda muito como você vai se sentir ao ler o seu laudo. O BIRADS 4 não é um bloco único. Ele se divide em 3 subcategorias e elas existem porque dentro do suspeito há graus muito diferentes de suspeição. Então vamos lá. O BIRADS 4A significa baixa suspeição. O risco de câncer aqui fica entre 2 e 10%. Ou seja, você tem entre 90 e 98 chances em 100 de que a biópsia vem benigna. E isso não é pouca coisa, gente. Isso é muita tranquilidade. O BIRADS 4B significa suspeição intermediária. O risco aqui sobe um pouco mais, fica entre 10 a 50%. Pode ser algo completamente benigno e pode ser algo que precisa de um tratamento mais agressivo. E só o fragmento de tecido resolve essa dúvida. E o BIRADS 4C, esse tem uma suspeição mais elevada. O risco aqui aumenta um pouquinho e varia entre 50% e 94%. A imagem já mostra as características que preocupam mais. E esse mais importa muito, gente. Ainda não é a categoria mais alta. Agora, um detalhe que eu acho importante você saber, porque às vezes você vai receber um laudo que traz apenas BIRADS 4, sem o A, o B ou o C. E isso não é erro. Essa subdivisão do 4 nunca foi obrigatória no sistema BIRADS. Ele sempre foi recomendada e não mandatória. Cada serviço de radiologia tem autonomia para usá-la ou não. E isso continua valendo na versão mais atual do sistema do BIRADS, que é essa de 2025. O que não muda em nenhum caso é o seguinte, gente. BIRADS 4, com ou sem subdivisão, pede investigação. A biópsia continua sendo o caminho para ter a resposta definitiva. E olha um dado que eu gosto muito de compartilhar com as minhas pacientes. De todas as biópsias feitas por achado suspeito na mamografia, 60 a 70% têm um resultado benigno. E isso é mais da metade das mulheres que passaram por esse processo, gente. Passaram, biopsiaram e confirmaram que era benigno.
Então, se você está aí com o laudo na mão, esse dado é para você guardar. Mas antes da gente seguir em frente, eu preciso te contar uma coisa que muda bastante como você vai encarar esse resultado. O BIRADS-4 indica biópsia, mas indicar não é o mesmo que ordenar. Existe uma situação que acontece com frequência no consultório que surpreende muitas pacientes. A mulher chega com o BIRADS-4 no laudo, achado suspeito, biópsia recomendada, e depois de uma consulta detalhada com o mastologista, a decisão é: não vamos biopsiar essa lesão. E isso é possível? Sim, gente, e é completamente dentro do protocolo. O mastologista não olha só para o número no laudo, ele olha a imagem e olha para você, para a sua história inteira. Nos seus exames anteriores, esse nódulo já aparecia antes? Ficou estável por anos? No seu histórico clínico, você já fez algum procedimento na mama? Teve alguma inflamação? Alguma cirurgia? Nos seus resultados anteriores, alguma biópsia prévia que já esclareceu aquela região? Seu risco individual, histórico familiar, idade. E quando tudo isso é colocado na mesa, às vezes o quadro completo diz algo diferente do que o número isolado dizia. Todo o contexto da paciente pode nos dar uma explicação que o laudo sozinho não consegue dar. E o mastologista, com esse contexto todo, pode concluir com segurança que nesse caso específico, nesse momento e para essa paciente, a biópsia não é necessária. E o contrário também acontece, tá, gente? Um achado BIRADS-3, que pela classificação seria só acompanhar, pode, dependendo do histórico da paciente, receber indicação de biópsia. E isso tudo porque o sistema BIRADS é uma bússola. Ele aponta uma direção, mas quem decide o caminho é o mastologista, avaliando cada caso de forma individual com tudo o que ele sabe sobre você. E é exatamente por isso que a consulta com o mastologista não é uma formalidade, gente. É onde o número do laudo vira um plano de cuidado personalizado para você. E agora vamos falar do BIRADS-5, e eu vou ser direta com você. O BIRADS-5 indica que a imagem tem características muito sugestivas de malignidade. O risco aqui é acima de 95%, mas altamente sugestivo não é a mesma coisa que confirmado. E tem uma razão muito importante para isso. Existem lesões benignas que na imagem conseguem imitar muito bem o tumor maligno. Alguns exemplos desses casos são algumas mastites, cicatriz radiada, que é uma alteração benigna do tecido, ou a própria esteatonecrose, que quando uma área de gordura da mama sofre uma lesão, ou após um trauma, ou até após cirurgias, forma uma área nodular ali que no exame pode parecer assustador. E isso realmente acontece, gente. É o menos provável, mas acontece. E é exatamente por isso que nenhum tratamento, nenhuma cirurgia, nenhuma quimioterapia começa antes de biópsia. Nunca. Porque a medicina trata pessoas e não imagens. E o tratamento tem que ser baseado no que é aquilo de verdade, não no que parece ser. E tem mais um ponto que eu preciso te contar sobre o BIRADS-5 e sobre todos os casos em que a biópsia confirma a malignidade. Ela fornece material para sabermos o sobrenome desse tumor, qual tipo de célula está envolvida, se o tumor responde a hormônio, se tem uma proteína chamada HER2. Essas informações definem exatamente qual tratamento vai funcionar melhor para cada caso. A biópsia não é só confirmar ou negar, ela é o mapa que guia o tratamento certo, gente. E agora uma pergunta que aparece muito: o que é o BIRADS-6? Essa categoria é diferente de todas as outras. Ela não está classificando uma suspeita. Ela aparece quando já existe uma biópsia anterior confirmando malignidade. Aquele exame ali está sendo feito para acompanhar o tratamento, verificar como o tumor está respondendo à quimioterapia, por exemplo, ou para planejar uma cirurgia. O BIRADS-6 não é uma descoberta, é uma marcação de continuidade. Então, se você recebeu ou conhece alguém que recebeu esse resultado como parte do tratamento, isso é o que está acontecendo. A equipe está monitorando de perto com toda a tecnologia disponível. E agora chegou a parte que eu sei que você quer saber.
Como é essa biópsia, doutora? Porque muito da ansiedade vem do desconhecimento, né, gente? E eu vou te contar como funciona na prática. Bom, a primeira coisa que você precisa saber é que a grande maioria das biópsias de mama não é uma cirurgia. É um procedimento realizado no consultório ou na própria clínica de imagem. Você vai, faz e volta para casa logo depois, sem necessidade de preparo, sem necessidade de ir para o centro cirúrgico. O mais comum é a coribiópsia ou biópsia de fragmento. O médico usa um aparelho de ultrassom para guiar uma agulha especial até a lesão. Essa agulha retira os pequenos fragmentos do tecido com anestesia local. Tem também a biópsia estereotáxica, aquela usada quando o achado só aparece na mamografia. Nesses casos, a própria mamografia serve de guia. E temos também a mamotomia, que usa sucção para coletar mais material com uma única entrada. Mas esse tipo de biópsia é indicada só para casos selecionados. Então, após qualquer uma delas, um curativo pequeno, às vezes um pouco de gelo para o desconforto, sem internação, normalmente sem pontos e sem cirurgia. A biópsia que as pacientes imaginam na cabeça costuma ser muito mais assustadora do que a biópsia realmente é. E quando a gente explica como é de verdade, a maioria respira fundo e fala: "Ah, é só isso". É só isso, gente. E olha lá, gente, esse tema é tão importante que eu vou dedicar um vídeo inteiro só para falar disso. Eu vou te mostrar cada tipo de biópsia com muito mais detalhes, como é o procedimento passo a passo, o que você pode sentir, como se preparar e o que fazer depois da biópsia. Porque quanto mais você souber antes de entrar na sala, mais tranquila você vai estar. E quando o vídeo estiver no ar, eu vou deixar o link aqui na descrição e no card para você assistir. E agora vem a parte que é emocionalmente mais pesada: a espera. O resultado da biópsia leva, em geral, entre 7 a 15 dias úteis. Isso porque o material vai para um médico patologista que processa o fragmento, corta em lâminas finíssimas e analisa célula por célula no microscópio. E em alguns casos ele precisa de testes adicionais, como a imunohistoquímica, para definir o perfil exato do tecido. E isso pode estender o prazo um pouco mais. Mas aqui na Clínica Preciore, o nosso prazo é de até 5 dias úteis. E isso faz uma diferença enorme para a paciente, porque cada dia a menos esperando esse resultado é um dia a menos de ansiedade, e para nós, como equipe que agiliza muito a conduta. Quanto antes a gente tem a resposta, mais rápido define o próximo passo. E eu sei que esses dias parecem intermináveis, né, gente? E eu vejo isso todos os dias no consultório. Mulheres que chegam para uma consulta de retorno com aquele olhar de quem não dormiu direito desde o procedimento. E eu entendo completamente, gente. A incerteza é muitas vezes mais difícil de suportar do que a própria resposta. Então, deixa eu te dar algumas orientações reais para esse período. Não as clichês, as que eu vi que funcionam de verdade para as minhas pacientes. Primeiro, feche o Google. Pesquisar estatísticas e relatos aleatórios na internet alimentam o medo com informações que não são do seu caso. Cada corpo é diferente, cada história é única. Segundo, fale com alguém. Não precisa sair contando para todo mundo, mas escolhe uma pessoa de confiança, uma amiga, sua irmã, seu parceiro, e deixa essa pessoa saber o que está acontecendo. Carregar isso em silêncio é muito mais pesado. Terceiro, mantenha a rotina. Trabalho, caminhada, seriado que você gosta. A ociosidade amplifica a ansiedade, gente. Quarto, e esse é o mais importante, você ainda não tem um diagnóstico. Enquanto o resultado não chega, estamos no não sei, e esse não sei não é o mesmo que dizer é grave. Então, não antecipe um sofrimento que talvez nunca aconteça. Então, gente, o resultado da biópsia vai definir os próximos passos. E existem dois cenários. Se a biópsia for benigna, aí a gente comemora e depois mantém o rigor. O mastologista vai verificar se esse resultado benigno bate com o que apareceu na imagem, e esse cruzamento se chama correlação radiológico-patológica. E se tudo bater, você volta para a sua rotina de rastreamento habitual, sem pressa, sem urgência.
2. Se a biópsia confirmar a malignidade. Bom, gente, aí eu quero que você respire fundo, porque eu preciso te dizer algo muito importante. Quando o câncer de mama é encontrado por exame de rotina em um estágio inicial, as taxas de cura podem ultrapassar 90%. Você vai ter ao seu lado uma equipe de especialistas, como mastologistas, oncologistas, radioterapeuta, enfermeira, fisioterapia, psicólogo, todos trabalhando juntos com um plano personalizado para o seu caso. Não é um caminho fácil, mas é um caminho que milhares de mulheres percorrem e chegam do outro lado. E sabe qual é a coisa que ninguém te conta sobre esse momento? A detecção precoce não é um detalhe de cuidado com a saúde, é o cuidado com a saúde. Então, você que chegou até aqui com o BIRADS 4 ou BIRADS 5 no laudo, você não está sozinha nesse processo. E agora você sabe o que esse número realmente significa. Então, me conta aqui nos comentários o que mais te assustou quando você viu esse resultado pela primeira vez. Eu leio todos e respondo sempre que eu consigo. Se você conhece alguém que está passando por isso agora, uma amiga, sua mãe, sua irmã, envie esse vídeo para ela. Às vezes a informação certa, na hora certa, muda completamente como a gente enfrenta um momento difícil. E me segue também lá no Instagram e acessa mais conteúdos no meu site. Eu vou deixar na descrição o link do artigo sobre o BIRADS que está lá no meu site, para você ler com calma, marcar e consultar quando precisar. Também vai ter o link para agendamento de consulta e o endereço do meu consultório, caso você queira conversar pessoalmente sobre o seu caso. Tá tudo aí na descrição, tá, gente? E se você ainda não assistiu o vídeo onde eu explico o BIRAD de 0 ao 6 completo, com a tabela de risco por categoria, vou deixar o card aqui também. É a base de tudo que a gente discutiu hoje. Eu tô aqui para te acompanhar nessa jornada. Um beijo e até o próximo vídeo.